lá! Nós vamos fazer agora o nosso segundo vídeo de uma série de 4 vídeos sobre PNL, desenvolvimento pessoal, como você se preparar para o seu próximo nível. E hoje é assim, o vídeo que a gente vai falar hoje é o seguinte: você acha que seria legal se você entendesse como o cérebro da pessoa com quem você está falando está funcionando naquele momento? Você acha que você conseguiria ser mais efetivo na sua comunicação se você entendesse como é que a outra pessoa está funcionando, que parte do cérebro dela está mais ativo naquele momento? Parece um negócio, né, muito doido, muito louco, mas é assim que funciona, né? A gente consegue na PNL entender como é que a mente da outra pessoa está funcionando naquele momento. Não é uma coisa de outro mundo não, mas é fácil. Se você prestar atenção, você vai conseguir, assistindo esse vídeo, entender como é que isso funciona. Então, vamos lá? Muito bem, curioso? Legal. Então vamos lá para que você entenda. Se você conseguir falar utilizando a maneira como a pessoa está funcionando naquele momento, a pessoa vai te dar muito mais atenção. Ela vai prestar mais atenção no que você está falando. Você vai conseguir ser muito mais efetivo na transmissão das suas ideias para a pessoa. Então vamos parte a parte para que você entenda, para que fique fácil de você compreender. Legal? Nós entendemos o mundo, eu já falei isso em alguns vídeos que eu fiz, falei isso no vídeo passado, mas para que a gente fique agora de uma maneira bem didática para que você entenda. A gente percebe o mundo através dos nossos órgãos dos sentidos. Então, através do que a gente vê, através do que a gente ouve, através do nosso tato, não é isso? Do nosso olfato e do nosso paladar. Então, os nossos órgãos do sentido. Em PNL, eles são distribuídos em 3 grandes grupos. Então, visual, tá? O canal visual, o que eu vejo, o canal auditivo, que eu ouço, o que eu falo, e o canal sinestésico, que engloba tato, paladar e olfato. Se eu conseguir perceber que canal a pessoa está usando naquele momento, eu consigo entregar para ela a minha mensagem dentro do canal dela. Entende isso? Então fica muito melhor para a pessoa que está ouvindo, para a pessoa que está recebendo, para a pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela receber aquela mensagem dentro do canal que ela está usando. Fica mais agradável para a pessoa. André, mas isso vai dar um baita trabalhão para mim. No começo, eventualmente, vai mesmo, né? Mas depois que você começa a se acostumar, que você afinar o seu ouvido, a sua percepção, você entender como é que funciona, você vai fazendo isso com mais habilidade, você vai desenvolvendo essa capacidade. Mas como é que eu faço para saber, então, como é que a pessoa, ou qual é o canal desses 3 que a pessoa está usando naquele momento? Basicamente, você vai prestar atenção, direcionar a sua atenção para o que a gente chama de atenção literal, né? Você vai prestar bastante atenção exatamente nas palavras que ela está te falando. Primeiramente isso. Tá? Existem outras maneiras também, que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Mas primeiramente, a primeira coisa que você vai prestar atenção é como ela está te falando, o que a gente chama de predicados da comunicação. Então, você vai ter esse ouvido afinado para as palavras que ela usa. Por exemplo, se a pessoa chega para você e fala assim, cara, eu não tô vendo aonde é que eu vou ganhar dinheiro nesse negócio. Ela está usando o canal visual, ela não consegue ver o que você está falando. Então, se você tiver com o ouvido afinado para isso, você vai falar, ela está usando uma palavra no canal visual. Se ela te disser, olha, isso que você está me dizendo não me diz nada, ou essa proposta não está me dizendo nada, você já pode perceber que ela está usando o canal auditivo. Então, isso não me diz nada, entende? Se a pessoa falar assim, cara, ainda não peguei a ideia da coisa não. Então ela está te falando, ela está te dando predicado de algo que ela não consegue pegar. Então você já consegue perceber que ela está usando o canal sinestésico. Preste atenção no que ela está te dizendo, como ela está te dizendo, e aí você vai ter esses gatilhos, essas pistas, né? Essa pista da área do cérebro que ela está usando naquele momento. Uma coisa que é importante que a gente entenda, né? Isso daí é comum a gente ouvir
principalmente para as pessoas que começam a ler algum livro sobre PNL, ou que assistem, sei lá, uma palestra, alguma coisa, enfim. Tem um conhecimento mais raso de PNL, é como uma pessoa falar assim, eu sou visual, tal pessoa é sinestésica. E isso não é uma verdade absoluta. Então a pessoa pode, em determinado momento, ela, num dia, por exemplo, que ela está mais mal-humorada, está mais brava, ela pode ser mais sinestésica. Num dia que ela está mais à vontade, mais confortável, ela é auditiva. Não adianta você rotular a pessoa, colocar ela dentro de uma caixa, dizendo ela é uma coisa ou ela é outra. Isso não existe. Então, em alguns momentos, às vezes no mesmo dia, ela pode mudar de um canal para outro. O importante é você estar atento naquele momento que ela vai as maneiras como ela vai te falar. Então isso é um parênteses aqui que eu abro para que você entenda isso. Então você tem que em você adquirir esta habilidade, esta capacidade de entender ali naquela hora qual é o canal que ela está utilizando, tá? Porque, por exemplo, quando ela estiver meio desconfiada do que você está falando, ela pode ter alguma coisa mais auditiva. Então você deve dizer para ela coisas que façam sentido ou argumentar dentro daquele canal, tá? Isso, gente, é uma coisa já mais avançada, né? A gente faz vários exercícios para que você desenvolva essa habilidade, tá? Isso não é uma coisa que você vai fazer assim. Meu objetivo aqui é só para abrir a tua percepção para isso, tá? Para que existe isso e que você consegue perceber. Então, primeira coisa é prestar atenção nesses predicados, nessas palavras que a pessoa usa no discurso dela, na hora que ela está conversando com você. Entendido isso? Então, beleza. Lembrando que ela não é uma coisa ou outra, ela está usando naquele momento, você já começa a ter pistas de qual área do cérebro dela que ela está usando, certo? A pessoa não nasce com, como eu falei agora na caixa, né? Da caixa, de rotular a pessoa. Algumas pessoas, lógico, têm um canal que acaba desenvolvendo em algum momento, mas não, quando você vai interagir com a pessoa, quando você vai motivar uma pessoa, quando você vai corrigir uma pessoa, quando você vai vender alguma coisa para a pessoa, não crie essa expectativa de, ela é visual, vou preparar toda minha argumentação tal em cima de um canal ou de outro. Ela é sinestésica e tal. Não. Algumas pessoas, na hora que você vai fazer uma demonstração, é importante você chegar e falar assim, olha, pega isso daqui, dá alguma coisa para ela segurar, né? Olha, esse grampeador aqui, ó, a pessoa precisa segurar aquilo, dá para ela, olha, toma, leva, amanhã eu venho buscar. Ela precisa ter aquilo porque ela precisa segurar, ver, cheirar, sabe, sentir o gosto. Então, ela precisa dessa informação. Tem pessoas que você pode dar que ela até esquece lá, nem leva para casa, porque aquilo não é importante. O que ela quer é ver, né? Então, para ela, o design daquilo ali, ela quer ficar olhando assim, e ela nem precisa, mas ela quer olhar, ou ela quer ver a imagem. Então, se você tiver no seu celular, você vai lá e mostra para ela no celular, no computador, você mostra para a pessoa, ela tem que ver aquilo. Então, ela precisa ter uma revista, um negócio onde ela veja aquilo que você está falando, ou uma imagem na televisão, um datashow, um negócio qualquer, para que ela veja aquilo. Então, aí você vai estar falando. E para algumas pessoas também ela vai estar no auditivo, então ela quer ouvir aquilo tem que soar harmônico para ela. Se tiver em algum lugar barulhento, ela não vai conseguir te prestar atenção em você. Se você estiver falando com ela em um lugar que tenha muito barulho, música, alguma coisa, ela não vai te dar atenção, porque ela não está com aquele canal que ela principalmente precisa usar, não está sendo suprido ali, não está sendo entregue para ela, né? Então a pessoa não nasce com uma outra. Nós, durante todo o dia, a gente usa vários canais, né? Em vários momentos a gente usa canais diferentes. Isso daí a gente vai variando. O importante é na hora que você está ali interagindo com a pessoa, você prestar atenção, né? Como eu falei, nessa escuta aí dos predicados. Bom, durante os vídeos aqui tem umas pessoas que mandam perguntas pra gente e a gente vai respondendo, tá? Teve uma pergunta que foi legal, o seguinte, mas em que idade que a pessoa começa a usar o auditivo? Desde sempre, tá? A gente já nasce usando o visual, o auditivo, o sinestésico o tempo inteiro, tá?
Tá? É claro que em determinadas fases da vida, alguns canais são mais fortes do que outros, né? Então a gente tem um momento, né, a fase oral, onde a criança tá enfim, utilizando ou percebendo, né, o prazer dela vai através da alimentação, do mamar e tal, depois isso vai mudando, enfim. Mas de forma geral, a gente sempre usa todos os canais, tá? Não tem nenhuma fase da vida, nessa fase é só esse canal. Não, não é, tá bom? Então, a princípio, para PNL aqui, não vou entrar em psicanálise nem nada, mas para PNL o tempo inteiro a gente usa todos os canais, não tem nenhum canal que é de uma fase da vida. O ambiente influencia? Sim, influencia. A gente é influenciado pelo ambiente o tempo inteiro. Pode influenciar por um lado, pode influenciar por outro. A pessoa pode, num lugar, por exemplo, ela é criada num lugar muito barulhento, então ela começa a desenvolver mais o visual dela. Ela tenta zerar o auditivo para focar mais num visual. Ou ela vive num lugar onde tem muitos músicos e um som assim assado e ela começa a desenvolver mais ainda o auditivo dela. Então a gente é influenciado no ambiente que a gente está. E também isso daí na nossa criação. E também no lugar onde você está. Por exemplo, se você chegar em um determinado local e eles apagarem a luz, o seu auditivo imediatamente vai lá para cima. Então, se você quiser que alguém ouça o que você está falando, por exemplo, é só você apagar a luz e falar. A pessoa vai prestar atenção no que você está falando, por exemplo. O cheiro, o gosto, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa, para sentir um gosto de alguma coisa, como ela fecha os olhos, ela zera os outros canais para então ela ter aquela percepção mais apurada daquele canal que ela está querendo usar. Entende? Então, o local ali, né, influencia bastante. Então, a gente vê várias empresas, lojas, por exemplo, que utilizam um input, né, imprimem ali no local, numa loja, por exemplo, uma essência que é específica daquela loja. Então muitas lojas usam isso, redes de hotéis usam isso. A fragrância que quando você chega lá você sente aquela fragrância, que é uma fragrância mais agradável, por exemplo, ou um cheiro de comida que vai gerar em você uma sinestesia, uma fome, um apetite maior, vai abrir o seu apetite, né? Então o meio ali vai influenciando também suas percepções ou para onde você vai direcionar ali a tua atenção. Você chega num lugar muito colorido e tal, você começa, aquilo provoca em você uma percepção maior sobre o canal visual. Tá? Então o ambiente influencia de diversas formas, desde a educação até o momento onde você chega ali. Muito bem, tá, André, mas e aí como é que eu faço para eu perceber melhor ainda qual o sistema que ela está usando? Bom, tem uma coisa que parece meio mágica, tal, né? Que o pessoal adora isso, principalmente no PAN, lá na hora que a gente começa a fazer essa parte. E o que é? É assim. Como é que eu posso perceber melhor? Se eu não estou conseguindo perceber exatamente nos predicados, né, no que a pessoa está falando, o que mais que eu posso usar para perceber qual é o sistema representacional que a pessoa está usando? Se ela está no visual, se ela está no auditivo, se ela está no sinestésico. Bom, existe uma técnica de PNL onde você percebe a movimentação ocular da pessoa. Você vai perceber o movimento dos olhos da pessoa, movimento ocular. Como é que vai funcionar isso? Resumidamente, é assim. Quando a pessoa está acionando o canal visual dela, ela movimenta os olhos dela para cima, assim. Tá ok? Então, quando ela está acionando o canal visual dela, é para cima. Quando ela está acionando o canal auditivo dela, é aqui, ó, do lado para o outro. E quando ela está em diálogo interno, quando ela está conversando com ela mesma, quando ela está acionando alguma sinestesia, um sentimento, uma sensação, ela está olhando aqui para baixo, desta forma. Isso são mais dicas que você pode usar para perceber qual é o canal que ela está utilizando.
Você falou alguma coisa, olha, isso daqui é muito bom, gostou da minha proposta, quer vir trabalhar aqui comigo. A pessoa fez assim, ó, olhou para os lados, você fala, olha, talvez tenha alguma coisa que eu te disse e que seja importante, ou talvez você não entendeu alguma coisa que eu falei para você. Por quê? Porque ela está acionando naquele momento um canal auditivo. E aí você responde no canal auditivo. Se você fizer alguma pergunta para a pessoa, e aí, o que você achou? Achou legal? A pessoa fizer assim, ó, para cima, você fala, cara, você viu o que eu te falei? Você viu como é bonito o produto? O que você viu que você gostou mais? Aí, porque você já tá, a pessoa já está aqui no canal visual, né? Se você falar para ela assim, e aí, o que foi que você mais gostou? A pessoa fez assim, ó, olhou para baixo, ela está em diálogo interno, está em sinestesia. Você gostou dessa fragrância? Eu estou percebendo que você está aí, talvez um pouco com dúvida, porque a pessoa está com a sinestesia dela ligada naquele momento. Então você consegue, nesse momento, oferecer uma experiência para ela, falar no canal que ela está usando naquele momento. Entende? Você consegue melhorar a sua percepção em relação à pessoa. Então esses são os movimentos oculares, é um movimento provável. Aí tem você olhar para a direita, para a esquerda, eu não vou entrar muito nisso não. Isso daí quando você fizer eu explico melhor o que é, que hora que ela está se lembrando, que hora que ela está imaginando, porque isso às vezes é de um lado, às vezes tem pessoas que têm o lado invertido, enfim, tá? Mas para que você entenda, se ela está usando o visual, o auditivo ou o sinestésico, já é suficiente e vai te ajudar bastante na sua comunicação com ela. Entendido essa parte também? Retornando aí o que a gente já falou até agora. São duas formas que você tem de entender como é que o cérebro dela naquele momento está funcionando. Como é que o cérebro dela está funcionando naquele exato momento que você está falando com ela. Um é através dos predicados, das palavras que ela está usando, do discurso dela, se ela está falando, cara, não estou vendo aí onde não estou vendo vantagem nisso, né? E geralmente ela faz as duas coisas juntas. Ela fala assim, cara, não estou vendo vantagem nisso. Ou, cara, o que você falou agora, ela usa os dois juntos. Então você já vai tendo uma série de pistas do diálogo dela e do que ela está fazendo no movimento dos olhos dela. Existe mais alguma pista que você pode usar? Sim, tá? Então vamos lá. Quando a pessoa está usando o canal visual, ela, de forma geral, ela fala um pouco mais alto, o tom de voz dela é mais alto, ela gesticula mais assim, fala, né, mais gesticulada, mais italiano, assim, mais estropa, né? Ela tá usando, gesticulando mais, geralmente ela tá usando mais, é uma pista também que pode te conduzir para que ela esteja usando ali o canal visual. A pessoa que está usando o canal auditivo, os olhos dela vão estar aqui, ela fala um pouco mais baixo, né? Os movimentos dela são um pouco mais contidos, não está tanto aqui, está um pouco mais assim, nessa altura aqui de lado, e geralmente a cadência também da pessoa auditiva é um pouco menor, então ela fala um pouco mais devagar do que a pessoa que está falando no canal visual. E também os gestos da pessoa que é sinestésica, ou pessoa que está usando naquele momento o canal sinestésico, é mais contido aqui. A pessoa não gesticula tanto assim, ela tem, de forma geral, ela tem um movimento um pouco mais próximo aqui, um pouco mais contido. O tom da voz dela, o volume da voz dela é um pouco mais baixo. Ela não fala tão alto, ela fala mais baixo ainda que o auditivo. E geralmente de forma mais cadenciada, um pouco mais lenta, né? Então a pessoa que está usando o sinestésico, ela vai falar um pouquinho mais contido, um pouquinho mais baixo, de uma forma assim. Então já é mais uma dica. Tá, e como é que eu faço então? Olha, você espelha o que ela está fazendo. Não é imitar, mas é espelhar. Isso vai ajudar, ela vai se sentir mais acolhida neste momento. Imagina a pessoa estar usando o canal visual, falando assim e tal, imaginando e tal, com o olhão lá em cima, falando de forma mais rápida, e você chega, olha, eu acho muito bom.
esse negócio que eu estou fazendo. Então, a pessoa sinestésica, ela vai falar, pô, você tá entendendo? Esse cara fala muito devagar, nossa, dá nervoso. Se for de outra forma, vamos supor o contrário, vai? A pessoa, ela é toda assim, contida, sinestésica, introspectiva, em diálogo interno e tal, e você chega lá, cara, porque agora nós vamos ficar milionário, porque eu vou ficar rico, porque, nossa senhora, que agora já consegui, que você não vai acreditar que não... E a pessoa naquele momento está toda contida, está toda em diálogo interno e tal, não sei o que ela... Você perde a conexão com a pessoa, você está entendendo? Então o que você vai fazer? Gente, observa a pessoa. Para de pensar no seu argumento e começa a prestar atenção no que a pessoa está pensando, que está sentindo. Olha para ela, preste atenção na pessoa e use a maneira como ela está trabalhando mentalmente, como o cérebro dela está funcionando naquele momento, e espelha, fala naquela frequência. E isso vai gerar empatia, isso vai gerar acolhimento. Ela vai sentir assim, pô, esse cara aqui tá na mesma frequência que eu. Se você pegar um casal de namorados, por exemplo, pô, eles estão geralmente ali parados, na mesma posição, falando mais ou menos na mesma altura de voz, no mesmo... Você vê que ali existe uma sintonia. Que em rapport a gente chama empatia, sintonia chama-se rapport, né? Em PNL a gente chama de rapport. Então, para você construir essa sintonia, não é que você não precisa ser você, mas a partir do momento que você dá atenção para a pessoa, que você olha para ela, que você presta atenção no que ela está fazendo, você começa a espelhar isso, pô, vai criar uma facilidade maior. Não é que se você fizer isso, ela vai falar, nossa, ele me entende, vou assinar um cheque em branco para ele, vou pegar todo o meu dinheiro e dar para aquela pessoa. Não é isso, é claro que não é. Mas fica muito mais agradável para a pessoa com quem você está se comunicando se você começar a prestar atenção na visão de mundo dela, de como ela está funcionando, de como a mente dela está processando, está ativa naquele momento. Então isso daí vai te ajudar bastante na hora de você entrar em sintonia ali com a pessoa. André, a pessoa pode estar com o olho lá para cima e falar alguma coisa do sinestésico? Cara, eventualmente pode, tá? Eu acho que assim, é uma pergunta legal que mandaram aqui pra gente. Pode. Eu acho que de modo geral, se você tiver que optar entre um ou outro, investiga. Você não precisa pegar uma coisinha e falar, ah, é isso. Né? Aquilo vão te dando pistas, como eu disse. Mas investiga. Eu acho que se tiver que escolher, escolhe o movimento dos olhos. E o movimento... Por quê? Porque às vezes no que ela está te falando, nos predicados, nas palavras que ela está falando, às vezes ela está usando algum jargão, às vezes ela está usando alguma gíria, ou ela está repetindo frases que não são exatamente frases que ela está construindo naquele momento, mas frases que ela está acostumada a falar. Então se você for só nas palavras, eventualmente pode dar essa discordância. A pessoa falar assim, cara, sabe o que eu estou sentindo? E ela está olhando para cima e falando o que ela está sentindo, que é sinestésico, né? Pô, tá falando coisa contrária ali. A palavra, ela pode eventualmente, o discurso dela pode estar, ela tá repetindo alguma coisa que ela ouviu, enfim. E não sei exatamente como é que o cérebro dela está funcionando. Então, mais uma vez, são pistas, isso pode ajudar você a entender como que ela está pensando, ou como que ela está funcionando. Você vai pegar uma palavra aqui, um movimento provável dos olhos ali, alguma coisa, aquilo vai te dando pistas para você ir ali tateando e chegando aonde você quer chegar, tá? Então não pegue uma única pista e fale, é isso. Coloque tudo e vá traçando hipóteses para aquilo ir te balizando. Tá, mas pode sim. Eventualmente ela pode falar uma palavra do sinestésico, tá com o olho lá em cima, olhar aqui para baixo e falar, sabe o que eu tô vendo? Ela pode estar. E até porque o movimento que ela faz nos olhos é muito rápido. A pessoa às vezes faz isso, você fala, nossa, e agora? A pessoa vai assim, ó, não, sabe o que é, cara? Eu tô aqui
comigo aqui e tal. E pô, você fala, pô, já era, você fica que nem um doido, querendo pescar os olhos da pessoa. O movimento dos olhos é muito rápido, né? Então fica mais fácil você simplesmente ir traçando hipóteses, pega uma coisa aqui, outra ali, e vai falando, pô, acho que tá por aqui. E na hora que você começa a soltar num determinado, e isso é difícil, porque qual que é a maior dificuldade que a gente vê as pessoas tendo? Geralmente a pessoa acaba vendo no outro o que ela está usando naquele momento. Então ela, para alguma coisa que ela está falando, tá mega no canal visual. E na hora que ela fala para outra pessoa, mesmo que a pessoa esteja num canal auditivo, ela enxerga na outra visual. Quando ela coloca o foco dela para outra pessoa, que ela direciona a atenção dela para outra pessoa e percebe qual canal que a outra pessoa está usando, fica mais fácil. Porque a gente tem a tendência de ver na outra pessoa o canal que a gente está usando. Então tem que tomar esse cuidado também na hora de investigar. Existe mais uma forma de você entender melhor a pessoa, além de perceber qual é o canal que ela está usando, que a gente chama em PNL de calibragem. Como é que funciona isso? É simples. Existem expressões que a gente faz, formas que a gente se comunica, que são neurais, como o movimento dos olhos. Só que elas não são exatamente voltadas ao canal que ela está usando, se é visual, auditivo, sinestésico. É a respeito das emoções que ela está sentindo. Então existem maneiras que a gente movimenta o nosso corpo, a nossa respiração, movimentos na face que a gente faz, que são representações do nosso estado interno, do que nós estamos sentindo, das emoções que nós estamos sentindo. É comum a gente ver, por exemplo, a pessoa assim, ó, você fala, meu, eu acho que aquela pessoa não está no dia mais feliz da vida dela. Existem pessoas que estudam essas expressões faciais, que falam a respeito de expressões que são mais comuns para toda uma espécie, né? Tem um cara que chama Paul Ekman, que foi estudar a expressão facial de macaco, de povos longes, povos que viviam em lugar que não tinha contato com outras culturas, enfim. E ele mapeou algumas expressões faciais e tal. Não precisamos entrar na coisa tão profundamente desenvolvida lá como Paul Ekman, mas você consegue calibrar cada uma das pessoas que você está falando. Como é que você faz isso? Você vai olhar para a pessoa e vai perceber que tem pessoas que são mais expressivas e tem pessoas que são mais contidas nas suas expressões. Mas a gente sempre faz expressões. Uma levantar de sobrancelha, um puxado no canto da boca, um negócio mais assim, a gente sempre faz alguma expressão. Você não vai sair desse vídeo sendo um cara especialista em fazer uma acariação, né? Eu vou ser aquela pessoa que vou saber exatamente, saber se a outra pessoa está mentindo, se está falando verdade. Não. O objetivo desse vídeo não é esse, mas simplesmente para que você perceba se a pessoa está gostando ou se não está gostando do que você está falando. Então, você pode buscar na expressão da pessoa algo que ela tenha gostado, que geralmente o rosto está mais... Quando ela está mais em paz, o rosto tem menos expressões, está mais assim... A pessoa está em paz. Quando a pessoa está mais em dúvida, ela geralmente frange mais aqui assim. Quando a pessoa está com raiva, ela junta mais assim a sobrancelha e tal. E você vai percebendo isso. Se a pessoa fizer uma expressão, na hora que você fala alguma coisa que ela não gostou, ou na hora que ela está falando alguma coisa que ela não gostou, preste atenção na fisionomia dela, porque existem diferenças. Como eu já disse, algumas pessoas são mais expressivas e tal. Então perceba, às ez ela mexe mais a sobrancelha, às vezes mexe mais aqui no lábio, às vezes a pessoa fez botox, então ela vai... Fez o botox, ela tá assim, a pessoa tá morrendo de rir. Ela não mexe aqui em volta do olho, porque ela fez, mas ela vai mexer aqui, enfim, mexe em outros lugares da face. Você deve olhar, perceber onde que ela mexe no corpo, ou a respiração dela, e você percebe ali, você já tem dicas também de como, se ela tá gostando ou se ela não tá gostando do que você tá falando para ela. Então, isso vai fazendo com que você calibre a emoção que ela tá vivendo.
Então, entendido, às vezes a pessoa vai ser mais expressiva, às vezes ser menos. André, mas eu não entendi direito esse negócio da calibragem. Eu sei. A princípio, faça isso. Perceba que cada pessoa tem uma maneira de expressar, que algumas pessoas têm menos expressões faciais. Sempre vai ter alguma, tá? Se você for ver em campeonatos, por exemplo, de pôquer, o cara vem, ele coloca um boneco, coloca o capuz, coloca um óculos escuro, né? E para ninguém perceber a expressão que ele está fazendo. Tá? Então a gente sempre faz expressões, só que algumas pessoas são mais contidas. Não se derrube por causa disso. Às vezes você está falando sobre alguma coisa com a pessoa está mais contida. Porque ela é assim, ou porque naquele momento ela não precisa querer identificar aquilo. Calibre cada uma das pessoas com quem você fala. Uma pessoa vai ser mais expressiva, a outra vai ser mais contida, uma pessoa vai mexer mais o lábio, a outra vai mais a sobrancelha, a outra as narinas assim e tal. Você vai percebendo, tá? Não tem aqui, e aí usando a PNL mesmo, não se preocupe com nenhuma regra de sobrancelha, de cruzar braço, de fazer assim, não. Não, calibre aquela pessoa, tá? Então PNL, você vai usar o que aquela pessoa usa mais na hora que você estiver fazendo diálogo. Isso vai ajudar bastante aí a sua comunicação com a outra pessoa. Para que você entenda, o que a gente vai fazer em PNL é prestar atenção na outra pessoa. Com esse vídeo, eu imagino que a minha expectativa, né, é que você já tenha mais dados técnicos para entender mais a pessoa. Mas não adianta você ter um baita conhecimento se você não se dispor a prestar atenção na outra pessoa. Então, preste mais atenção na pessoa com quem você se comunica, ela vai te dar esse conteúdo, ela vai te passar o que ela está sentindo e tal, e você vai ter uma facilidade maior para se comunicar com ela. Você vai entender melhor o que ela está sentindo, pensando, a emoção que ela está vivendo ali. Legal? Então, se você gostou desse vídeo, passe ele, indique ele, encaminhe ele para as pessoas que você acha que também vão se beneficiar com ele, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, clica lá, clica no sininho para você ser avisado também dos próximos vídeos, tá bom? Nos siga também nas outras redes sociais, se você está vendo isso no YouTube, nós temos canal do Instagram, do Facebook também, e a gente está sempre postando coisas lá, legal? Muito obrigado pela sua atenção, e esse foi o segundo de 4 vídeos a respeito de PNL que nós vamos fazer, tá bom? Foi um prazer, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, seja feliz!